Olá pessoal, bom dia. Hoje dia 26 de outubro. Eu resolvi dar essa aula hoje para revisão para o simulado. O simulado de redação de vocês vai ser no dia 5 de novembro. Então hoje eu resolvi dar revisão e já dar algumas dicas para como vocês vão fazer o simulado de vocês. Para as primeiras séries vai ser o texto dissertativo como um todo, né, no geral. Então, para ser um texto dissertativo, basta ter argumentos. Então, vocês podem escolher qualquer tipo textual, artigo de opinião, dissertação argumentativa, comentário, carta ao leitor, carta argumentativa, carta explicativa, carta aberta, manifesto. Então, são vários os tipos textuais, mas para vocês estão mais acostumados com a dissertação argumentativa e eu estou explicando passo a passo de como é feita a dissertação nas aulas de vocês. Então, qualquer coisa vocês também podem revisar nas três últimas aulas, né, sobre sermão. Sermão também é um texto dissertativo. O tema para vocês já irem estudando é movimento anti-vacina. Então, esse é o tema de vocês e vou dar algumas dicas de como fazer. O que é que eu vou fazer? Vou colocar alguns textos de apoio para vocês. E em seguida já vou postar o início de uma redação. É uma redação com nota altíssima no site de redação, né? Lembrando que as pessoas pagam para escreverem redações e serem corrigidas pelos profissionais que são responsáveis pelo site. Então esses sites deixam boas e más redações. Então eu vou deixar uma introdução de uma boa redação para vocês e vocês vão fazer o desenvolvimento e a conclusão. Por ser texto dissertativo e a maioria deles serem em terceira pessoa, então eu escolhi para vocês a terceira pessoa do singular no presente ou no pretérito, né? Os verbos podem estar tanto no presente quanto no pretérito, e também pode até utilizar verbos no futuro, principalmente na conclusão, né? Quando ela é mais necessário. Então o tempo verbal está liberado, pode utilizar qualquer um dos três, desde que faça sentido, mas a pessoa do verbo é a terceira pessoa, certo? O tamanho da redação de vocês. Vamos lá, eu já vou deixar um parágrafo para vocês pronto, né, que é o parágrafo de introdução, e vocês vão ter que escrever o desenvolvimento e a conclusão. Vocês podem fazer essa divisão de linhas de duas formas. A primeira, se vocês tiverem só um argumento para colocar na redação de vocês. Tendo um argumento, vocês escrevam um parágrafo de desenvolvimento, e esse parágrafo precisa ter entre 5 e 6 linhas, e mais um parágrafo de conclusão também de 5 ou 6 linhas. Se você tiver mais de um argumento, né, tiverem dois argumentos, então você vai escrever 2 parágrafos de 4 linhas cada um, e mais uma conclusão também de 4 linhas. Ou seja, a sua redação precisa variar entre 11 e 12 linhas, certo? Já calculado de acordo com a configuração do ambiente virtual lá do GR8. Então, entre 11 e 12 linhas precisa ter a redação de vocês já calculada no GR8. A prova vai ser no dia 5, como eu falei, vocês vão ter das 8 horas da manhã do dia 5 até as 17 horas do dia 6 para fazerem a redação de vocês. Então vamos lá, eu vou deixar o exemplo que eu vou dar para vocês, não é o texto ainda, tá, da prova, é só um exemplo. O exemplo é esse aqui, é uma redação de nota 920 no site Redação Online. Por exemplo, eu poderia deixar para vocês esse parágrafo. No mundo contemporâneo, na qual prega-se o imediatismo e a interconexão entre pessoas e lugares, é composto de um processo advindo desde o período da Guerra Fria e o avanço tecnológico dos últimos 40 anos. Nesse contexto, destaca-se a dicotomia entre os extremos pontos positivos e negativos nas contraposições encontradas ao viver em um mundo integrado e excludente. Através disso, deve-se analisar essa sociedade polarizada em uma visão holística dos fatos existentes. Essa é a introdução, certo? Então, eu vou deixar para vocês a introdução igualzinho está ali, não essa, mas outra introdução. E vocês vão ter que fazer o desenvolvimento e a conclusão. No desenvolvimento precisa ter argumentos. Como vocês viram, nessa redação que eu deixei para vocês de exemplo, já tem um argumento aqui. No mundo contemporâneo, na qual prega-se o imediatismo e a interconexão entre pessoas e lugares, é composto de um processo advindo desde o período da Guerra Fria e o avanço tecnológico dos últimos 40 anos. Então,
ele disse, né, a pessoa que escreveu essa redação, disse que o problema do imediatismo e da interconexão que existe hoje, ela vem desde a Guerra Fria. Então isso já é um argumento, já é uma alusão histórica, certo? E em seguida ele parte para os outros argumentos. Em um primeiro momento, de acordo com Humberto Eco, olha só, ele já colocou quem foi que disse, Humberto Eco. Temos um corpo social inundado pelo aparato de smartphones, notebooks, iPads e softwares, que marcam a geração do século XXI. Viu? É uma frase de Humberto Eco, reescrita, ela não copiou integralmente, mas é uma frase de Humberto Eco, certo? Atrelado a eles, as características mais benéficas que enfeitam a interface são ligadas à instantaneidade no âmbito das telecomunicações, com o uso da telefonia móvel e internet, a democratização do acesso à informação, que tem sido absorvido com um papel de formador de opinião, e também para o uso de tratamento e prevenção de patologias, ao reduzir o período de descobrimento e de cura. Entretanto, há de se destacar os pontos que estigmatizam a outra face entre o mundo virtual e o real, visto que as matérias do jornal O Globo, outro argumento fundamentado, retratam o sedentarismo que principalmente os jovens têm enfrentado pelo fato de passarem a maior parte do tempo conectados à rede e que tem gerado doenças como obesidade e hipertensão. Não obstante a esses fatores, tem-se a disseminação das fake news, notícias falsas, e ao relacionar com a onda de invasões em dispositivos eletrônicos e informações falsas ligadas à vida pessoal de famosos e políticos, incitando a violência ou até mesmo fatos privativos e sigilosos, o que afeta diretamente o artigo 5º da Carta Magna. Outro argumento, ele disse que incitar a violência e tirar o privado, o sigiloso, ferem aí o artigo 5º da Constituição Brasileira, de 1988. Então, 2 parágrafos, 3 argumentos, certo? Vocês podem fazer isso também. E por último, mas não menos importante, o parágrafo de conclusão. Nele precisa ter o que é a ação, o que precisa ser feito para resolver o problema, né, do tema abordado, quem vai resolver, o agente, como vai resolver, o modo e o porquê. Você pode ter mais de uma ação? Pode. Pode ter mais de um agente? Pode. Pode ter mais de uma forma de se resolver o problema? Pode. Pode ter mais de um motivo para se resolver o problema? Pode. Mas precisa ter pelo menos um dos 4, para você ir com nota 10 na redação de vocês. E aqui, também no texto, vamos enumerar aqui os 4 elementos. É fato que o grande escritor italiano destaca o quão importante e impregnada essa nova era técnico-científica está no mundo. Essa aqui eu acho que é a parte que fez ela perder nota, porque ela não falou de qual escritor italiano ela estava se referindo. Contudo, o governo federal, agente, por intermédio dos poderes legislativo e judiciário, continua no agente, deve implementar maior rigor na Lei 12.734. O como, que tipifica crimes associados à dispersão de dados ilícitos. Além do mais, o MEC deve implementar a inserção de palestras e conteúdos de direito constitucional e cidadania no período escolar. O que? A fim de formar cidadãos mais responsáveis e conscientes de seus atos e evitar ferir o direito individual de outra pessoa. Por quê? Desarte, teremos um país mais informado e redemocratizado com o intuito de promover um bem maior a toda a sociedade brasileira, mais uma finalidade. Então aqui tem um quem, que se divide em 3, né, na verdade, um como, um que e 2 porquê, certo? Então é assim que precisa ser feita a redação de vocês. E aí, continuando nada, a gente terminou por aqui, certo? Então essas são as formas, né, de se fazer a redação. Para se alcançar o 10, você precisa argumentar direito, ter pelo menos 1 ou 2 argumentos fundamentados. Não adianta copiar da internet sem dizer de onde você copiou. E a conclusão precisa ter os 4 elementos. A gente vai falar melhor da conclusão nas próximas aulas, mas eu já falei para vocês sobre esses 4 agentes quando a gente ainda estava na sala de aula. Então isso aqui foi só uma revisão mesmo para vocês fazerem o simulado do dia 5, certo?
Então, bom simulado para vocês e até semana que vem.